Aproveitar a oportunidade, mandar um beijo pro meu irmão André Portela. André, já fiz aqui todo o merchan no início, do Awine, da nossa parceria. Tamo junto. Tô aqui hoje com a maior autoridade aí em fotografia, inteligência artificial. Um papo incrível aqui pra gente usar, inclusive, inteligência artificial para vender vinho. Tá? Vinho. Então, vamos... Aqui dá pra fazer umas fotos e uns vídeos com um vinho espetacular. Ah, incrível. Deu aqui, ó. Pra aguçar a vontade da vontade. Tipo Coca-Cola. Porque dá pra mostrar, com a fotografia, por exemplo, fotografar uma taça com reflexos aqui não é fácil, o cara tem que ser muito, muito bom, entendeu? Aqui, por exemplo, todas essas manchinhas, marquinhas aqui que a gente encosta ou a pessoa tá limpando, acaba aparecendo, então dá um trabalho enorme. Então, com a inteligência artificial, tu consegue lá no Midjourney, por exemplo, criar fotos de taça de vinho, com essa tábua de frios aqui maravilhosa, assim, num passe de mágica, com uma nitidez, com uma perfeição, que realmente na fotografia seria muito difícil de fazer, ou muito demorado de fazer. Olha aí, ó. Tá mas, bem, André? Franklin, mas ali no resumo, só pra gente não perder o gancho ali, o bacana não é a gente contar a nossa jornada, porque é a jornada de todo mundo. Todo mundo tem um início de dificuldade e tudo mais. Mas o mais importante é realmente a gente acreditar. Eu não, tipo, a minha chefe não prometeu que ia publicar o livro, eu não sabia se ia fazer sucesso ou não o livro, mas a gente tem que sempre estar aberto, se propor a criar, compartilhar coisas que a gente entende útil para as pessoas. Então, por exemplo, a gente está aqui no podcast. Ele tem um propósito. Qual é o propósito? Agregar para as pessoas. Então, se aqui quem está ouvindo, uma pessoa, ou duas pessoas, ouvir uma coisa e transformar a vida delas, já é a nossa missão já é... Ah, mas é uma coisa subjetiva. É subjetiva. Nem sempre a gente sabe quanto a gente transforma a vida das outras pessoas. Mas o importante é a gente nunca abrir mão do fato de fazer. De ter coragem de fazer. Então, eu estou numa cidade pequena, não importa, eu estava lá em Ilhota, uma cidade assim, muito pequena, continua sendo muito pequena até hoje, entendeu? Mas lá foi a minha escola, lá eu aprendi muita coisa de comunicação, de me relacionar com as pessoas. Então, a gente não adianta ficar com a postura negativa de que colocar os empecilhos na nossa frente. Não, a gente tem que ver as possibilidades que estão sempre na nossa frente. Não importa se você está numa cidade de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, Balneário Camboriú é uma cidade das oportunidades. É mais fácil aqui ainda, mas tem os seus desafios. Não tenha medo de fazer, não tenha medo de enfrentar. Vai, vem, tenta, não deu certo, tenta de novo, né? Porque nada tem a garantia da gente conseguir sucesso ou reconhecimento. Mas, o mais importante é fazer. Se vai ter sucesso ou não também não é tão importante. Quantas ideias boas, né, morrem no papel. Às vezes por falta de coragem de fazer. Sim, a atitude, né? Aquela história, né? 3 sapinhos estavam numa pedra no meio de um lago. Né? 2 deles tiveram a atitude de pular. Qual foi o que se deu bem? Tiveram coragem de pular? Nenhum deles, porque só tiveram atitude. Quem se deu bem, ou foi pelo menos aquele que tentou, que pulou e que, né? Enfim. Iniciativa. E essa história do Fantástico, me conta aí. Diz que você trabalhou num quadro lá. Fiz detetive virtual, né, com o Tadeu Schmidt, fiz durante uns 3 anos, 3, 4 anos. Isso você trabalhava virtual ou chegou a integrar o estúdio deles lá? No Fantástico eu não cheguei aí nenhuma vez, porque era uma coisa muito doida, assim, em termos de fluxo. O Tadeu, por exemplo, ele ligava para mim ali sexta, sábado, né, o programa ia rodar no domingo à noite, e eu não tinha necessariamente, às vezes, tempo para poder viajar e ir lá gravar ao vivo. Então, eles mandavam uma equipe da Globo aonde eu tivesse. Então, se eu tivesse... Como assim aonde eu tivesse? Porque como o livro deu certo, eu comecei a dar workshops. Então, daí eu começava de Porto Alegre até Manaus, por exemplo. E o Detetive Virtual era uma animação que você fazia ou você fazia todo o quadro? Não. O Tadeu, ele aparecia algum caso de manipulação de foto, de suspeita de manipulação de foto. Agora eu lembrei. Ou vídeo. Né, de foto ou vídeo, que eles tinham dúvida da autenticidade daquele material. Se era mito ou era verdade. Exatamente. Tipo a gente aqui agora, sem saber o que é o que não é real. Isso, exatamente. Um disco voador, alguma coisa assim muito estranha que aparecia, e aí ele mandava esse material para mim poder fazer a análise, se tinha uma montagem, se não tinha. E aí, a partir disso, daí a gente gravava. Aí ele mandava o pessoal, uma equipe da Globo, onde eu tivesse, e aí a gente gravava as explicações técnicas, né?
E aí eu era o consultor do quadro, né? Então, tipo, eu que ia dizer se aquilo tinha uma montagem ou não. Né? Isso ali a gente está falando de 2009 a 2012. Né? Isso era uma coisa que as pessoas já tinham uma preocupação. Hoje em dia se fala sobre fake news, né? Então, isso, na época não existia essa terminologia, né? Então, se era mito ou verdade. A gente trabalhava muito em cima disso, se tinha manipulação ou não, né? Então, eu era o responsável para dar esses feedback. Só que, aí eu fiquei esses 3 anos, aí a gente fez vários programas com o Tadeu, foi muito bacana mesmo, assim, como projeção para o nosso trabalho. Mas aí depois o quadro ele deu uma encolhida muito grande, porque o Tadeu ele só cuidava do Bola Cheia e Bola Murcha, que era um quadro sobre futebol, e o Detetive Virtual. E depois ele foi alçado ao âncora do programa. E aí ele tinha que cuidar de todo o programa. Daí ele não tinha tempo de se dedicar tanto assim. Daí o quadro ele foi meio que minguando. Perdendo força. E também, paralelamente, houve esse crescimento dessa força da tal da fake news, né? Que é um termo totalmente equivocado que se usa e que está aí até hoje. Né? Hoje em dia tudo é fake news, entendeu? E não é, entendeu? Então, tipo assim, fake news é uma adulteração intencional dos fatos, entendeu? Uma falha de apuração ou uma interpretação de uma informação não é fake news. Então, por exemplo, assim, não existe uma lei de fake news no Brasil, né? Você como advogado sabe disso, não existe uma lei, só que hoje o STF está legislando muito em cima disso, que tudo é fake news. E não é dessa maneira. O conceito que eles estão usando é totalmente equivocado sobre isso. Pode ser uma fake news imagem, pode ser um texto, pode ser um vídeo. Fake news é uma intenção deliberada de adulterar o significado. Um Exatamente. Não é, se eu venho aqui e dou uma opinião, por exemplo, que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas. Isso não é fake news. Isso é uma opinião. Entendeu? Então são coisas, exemplo, eu só estou dando um exemplo, tá? Mas isso é uma opinião, não é uma adulteração. É uma crença que eu tenho, pelo meu conhecimento em tecnologia, que isso é possível de acontecer. E agora há pouco eu falei sobre investigação policial e tal, e entrou agora na live um policial civil que eu respeito muito, um policial que tem uma atividade, que tem um trabalho muito ativo na Polícia Civil. E ele faz uma pergunta assim: será que conseguimos usar em investigação policial a inteligência artificial? Aí vem aquilo que a gente falou anteriormente, né? A balança. Assim como criminosos podem usar a inteligência artificial para alterar, para adulterar, para criar uma prova e a polícia interpretar aquela prova como uma verdade, aí essa pergunta eu acho que pelo menos no meu nicho, é uma das perguntas mais importantes. É excelente. A inteligência artificial, Alta, ela é possível ela identificar possíveis adulteração e manipulação de um material? Sim. Olha aí, Mussi. Sim. É excelente a pergunta. Não é boa, não. É excelente mesmo. Porque, assim, tu tem que ter um contraponto a esse processo. Quem está criando esse contraponto? A própria inteligência artificial. Então, tem empresas criando aplicativos para poder identificar se existe o uso de inteligência artificial para a criação de vídeos, de imagens e de textos. Então, por exemplo, assim, existe uma preocupação muito grande do próprio Google, com a produção de conteúdos todos feitos com inteligência artificial, sem inteligência humana. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu posso pegar qualquer notícia que sai, por exemplo, no UOL. Saiu a notícia no UOL agora. Eu vou lá dar um Ctrl+C nessa matéria. Em 1 minuto, eu jogo no ChatGPT e digo, reescreva essa matéria e jogo no meu site. Sem ter um jornalista. Olha só. E eu posso fazer isso 24 horas por dia com o site do UOL, do G1 ou de qualquer... E eu não tenho um jornalista, eu não tenho absolutamente nada. Simplesmente o ChatGPT, eu mando ele reescrever. Entende? Então, o que está acontecendo? O Google... né, e outras plataformas estão criando inteligências artificiais para identificar conteúdos produzidos por IA. Isso pode ser uma ferramenta utilizada pela polícia numa investigação. Sim, exatamente. Isso vai ser usado. Já tem algumas ferramentas, eu só não vou te precisar o nome especificamente. Eu escrevi algum texto sobre isso, sobre uma inteligência artificial para detectar, por exemplo, imagens. Eu escrevi num caso curioso, assim, porque a inteligência artificial está causando realmente tsunami, tá? Então, por exemplo, vocês já ouviram falar do OnlyFans? OnlyFans? Não? OnlyFans? Eu não. É um aplicativo de conteúdo adulto,
né? Pessoas que fazem fotos com nudez e conteúdos adultos, né, para maiores, e eles vendem esse conteúdo. Eles vendiam em perfis fechados, entendeu? Perfis, vamos assim, que tinham que pagar assinatura. Ok? Privado, né? Privado, isso. Então, aí o que aconteceu com o Midjourney e essas ferramentas de inteligência artificial? Muitas pessoas, pequenos jovens, pequenas sementinhas do mal, não sementinhas do mal, pequenas mentes criativas, pensaram assim, poxa, olha só, se eu posso criar uma imagem, uma fotografia de qualquer coisa, eu posso criar imagem de mulheres sensuais nuas. E eu posso pegar e criar um perfil no OnlyFans e começar a vender essas imagens. E não deu outra. Se criou milhares de perfis no OnlyFans, vendendo fotos de conteúdo adulto, de mulheres que não existem. Mulheres sintéticas. Né? E aí o que acontece? Isso não é um interesse do OnlyFans, porque daí ele acaba perdendo a essência dele não, são mulheres verdadeiras. Então eles automaticamente está surgindo uma demanda muito grande, gigantesca mesmo, de ferramentas que detectam quando uma imagem é criada por inteligência artificial ou não.